Eu sempre amo cantar na Semana Espírita. Foi onde eu comecei a cantar. Comecei a cantar nas palestras de Adenauer aqui às quintas-feiras. Foi isso que me deu um grande impulso para viver de música na vida. Então, todas as vezes que eu canto aqui, eu me emociono muito, porque eu encontro com o meu início. E tenho certeza que eu encontro também com o meu futuro. Tenho certeza que é para aqui que eu venho, depois que eu desencarnar. Eu amo esse lugar. Porque me aposentar não me vejo aposentada, né? Até porque se aposentar tá difícil, né? Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, que eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É a minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo o filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei, às vezes dá preguiça, na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando estou afim. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei, as noites
na sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver e não esquecer: ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim na sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem. Vamos cantar o tema da Semana Espírita agora. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e aterrado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são.
Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Ayla Menezes, já estávamos com saudades da sua linda voz e sua emoção na festa da sua casa. Eduardo Brito, gratidão sempre pelo seu carinho e doação com a nossa instituição. Gostaria de dizer, inclusive, que o palestrante da noite, André Luiz Peixinho, estava ali me dizendo, incrível, ela só escolhe música que eu gosto. Mensagem da noite. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, porque, como toda lei natural a qual estão submetidos os espíritos criados por Deus, ela foi percebida pelo homem desde suas mais antigas civilizações. No Ocidente, pode ser novidade a ideia da pluralidade das existências, mas não no Oriente. A prova disto está no texto encontrado pelo pesquisador de história do Egito, Picone Kyodo, escrito cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que dizia: antes de nascer, a criança viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Entre os hindus, o princípio da reencarnação era ensinado 1.300 anos antes de Cristo pela filosofia dos Vedas, com o nome metempsicose. Na Grécia, relatando-se inclusive mensagens de Pitágoras, chamava-se palingenesia, e ele próprio chegou a dizer, de lembranças de vidas anteriores, inclusive reconhecendo um escudo que dizia ter sido usado na Guerra de Troia, quando o seu nome era Eufobos. Nos últimos tempos, vários cientistas têm demonstrado um interesse verdadeiro em aproximar a ciência de conceitos espiritualistas milenares, mesmo que isso tenha ocorrido mais no aspecto teórico e conceitual. O resultado dessa aproximação tem sido, em muitos casos, a descoberta de noções que já existem há centenas ou milhares de anos e que só recentemente a ciência tem conseguido conceber e desenvolver. Esse é um pequeno trecho do texto Provas Científicas da Reencarnação, encontrado na página virtual Verdade e Luz. Esse é o quarto dia da nossa 21ª Semana Espírita, cujo tema central é Reencarnação, Encontros e Reencontros. Esse evento faz parte da pauta comemorativa dos 24 anos da nossa instituição, e para darmos continuidade à nossa festa, óbvio, convidamos para estar conosco na condição dos trabalhos Luciano Menezes, presidente da nossa casa. Júlio Leão, diretor do Joana. Viviane Silva, trabalhadora da nossa casa. E claro, André Luiz Peixinho, ilustre palestrante da noite. Nesse momento, pedimos ao Luciano que nos conduza na prece inicial. Que elevemos os nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade presente, e que possamos todos juntos aqui, encarnados e desencarnados, entrar em contato com o Criador, e mais um dia de nossa Semana Espírita, buscando reflexões, o amadurecimento e a consciência da imortalidade de espíritos que somos, para que possamos cada vez mais estarmos prontos para assumirmos as nossas responsabilidades de autorrealização e
como parceiros e co-criadores de Deus, nos realizando na vida. Que o amigo Jesus se faça presente com a tua mensagem de amor, para que possamos, tocados, estar mais um dia atentos, e que a mensagem seja também inspirada pelo amigo Peixinho para mais um encontro de saúde e paz. Ser conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Nesse momento, passamos a palavra a André Luiz Peixinho, que abordará o tema A Ciência da Reencarnação. Caros companheiros de ideal, simpatizantes, todos nós aprendizes das grandes lições da filosofia perene, traduzida no Ocidente pelo Espiritismo, que a gente possa transformar esses momentos em momentos de crescimento espiritual, de inspiração e até mesmo de introspecção, para sabermos a nossa trajetória nas múltiplas vidas, ou melhor, nas múltiplas formas encarnadas que já vivenciamos. Eu quero dizer que quando eu venho aqui, eu venho recordando dos tempos que esse centro ia ser fundado e se reuniram lá na rua 8 de dezembro, se eu não me engano, por Havana, e eu fui uma espécie de vai e faça, e veja o que é bom para tosse, cuidado do centro espírita. Está aqui Luciano, estou vendo aqui Edilene e companhia, e isso é uma grande satisfação. Também estou vendo aqui figuras quase antológicas, para não dizer ancestrais, e Neto, que foi meu orientando e líder de juventude espírita, ele me disse que já está sexagenário. Eu o conheci aos 15 anos, né? Faz tempo, mais ou menos, né? Tá do outro lado aqui algo mais antigo ainda, Adonis. Adonis é lá de Serrinha, da minha terra, quando eu era garotinho, e ele era mais novo um pouco, né? Tinha uma família toda que ainda tem uma remanescente, Margarida, lá no Centro Espírita de Serrinha. Eu estou vendo figuras aqui que me lembram o milênio passado. Eu estou quase desconfiado que isto é o motivo de falar sobre reencarnação. Ele seja outra encarnação. A essa altura eu estou sentindo uma diferença temporal razoável. E é claro que há outras figuras menos próximas, mas que já são, de certa forma, presentes no movimento espírita, e a gente vai lembrando delas com carinho, com atenção, com cuidado. Eu quero trazer para vocês aqui os votos da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia, o qual somos todos partícipes de alguma forma, e até dizer a Luciano que vou insistir no ponto de querer ver os eventos federativos. Ele diz que vocês têm muita dificuldade, eu não. Pois é, no próximo domingo nós já teremos o primeiro evento federativo, que é a abertura do ano federativo espírita, lá na sede. Tivemos um pré-evento sábado passado, sobre mediunidade e doutrinação. Tinham lá quase 500 pessoas. Isso em janeiro é um recorde. Vamos ver o que é que acontece agora. No carnaval estaremos em 3 cidades fazendo a confraternização de juventudes espíritas, e alguns foram há 50 anos, né? Portanto, já faz tempo. Nós logo a seguir começaremos a Caravana Baiana da Fraternidade, que é um trabalho de visitar centros. Só são 710 para serem visitados, de fevereiro até maio, basicamente, por diferentes equipes no estado inteiro.
Na Bahia são 193, e aqui nessa região deve ter uns 40, na região Boca do Rio, Itapuã, que vocês devem se associar, vão ter uma grata satisfação de encontrar companheiros nas circunstâncias as mais variadas. Aqui perto mesmo tinha um centro que era a Casa das 7 Mulheres. Todas as lideranças eram mulheres. Eu voltei 2 anos depois e descobri que tinham mudado. Era uma Casa das 11 Mulheres. Eu achei tão interessante a foto quando eu tirar, olha aqui, as lideranças do centro, todas eram mulheres. E cadê a rapaziada do bairro? Não, aqui a gente vem, frequenta, atua, mas a decisão é desse time aqui. Achei interessante, vocês vão conhecer histórias e histórias de trabalhos espíritas, espirituais, os mais variados. E na sequência teremos a nossa macro-regional, que no caso vai ser na própria sede da Federação Espírita, em julho, e em novembro estaremos no Encontro Estadual de Espiritismo. O ano passado foi congresso, esse ano é Encontro Estadual. Em 2020, vocês já estão convidados, o Congresso Brasileiro de Espiritismo terá uma peculiaridade, ele será feito como prévia em 4 estados brasileiros e um em Salvador, em abril de 2020. Depois vai fazer uma síntese em Brasília. As 4 grandes regiões geográficas do pensamento espírita farão desta forma. E aí vocês vão conhecer muitas peripécias, contatos, na base do esforço da gente fazer a união dos espíritas e a unificação do movimento, que não se trata de uma uniformização, mas uma partilha de experiência. E para quem se interessar, a Federação Espírita desenvolve 35 atividades durante a semana. E no sábado nós temos lá uma série de aprofundamentos do pensamento espírita, desde o sagrado até a atualização dos espíritas. Amanhã a gente vai trabalhando revisão da literatura, e até quem quer aprender línguas lá tem Libras e Esperanto. Você aprende essas 2 línguas na federação. Tudo isso de uma forma gratuita, de maneira que nós espíritas tenhamos oportunidades de ir além dos limites naturais que um centro espírita oferece e ter aquilo que é uma identidade maior, um consenso do pensamento espírita, aprofundando esses saberes e essas práticas de um modo geral. Brevemente vocês terão informação, alguns centros poderão ter acesso com seus clientes à clínica biopsico-sócio-espiritual, que já está funcionando na sede da federação em caráter experimental. Então lá vamos estar médicos, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, espíritos, passistas, em suma, como vocês imaginarem, de uma clínica biopsico-sócio-espiritual atuando para atender ao princípio básico do hospice, da ideia da hospitalidade, do centro de saúde que todos nós pensamos que um centro espírita é. Só que lá é um local de experimentação que tem uma certa sofisticação e que normalmente um centro não daria conta. Pelo menos a maioria dos centros não teria condições de fazer isso. Então, assim vocês ficam sabendo também, pela voz do presidente, do diretor-presidente, até 1º de abril, a data parece uma piada, mas dia 1º de abril vai ter eleição. Vai ter eleição. Não tem candidato, mas vai ter eleição. Ao contrário do que acontece com as outras presidências, lá é problema de vacância, né? Vai tu, não, não quero não, agora não posso, não vai você. Porque é um trabalho significativo, envolve muito disponibilidade, conhecer o estado inteiro, viajar para o Nordeste, participar dos eventos nacionais, alguns internacionais, precisa ter uma certa disponibilidade física, mental e financeira, porque a federação é interessante, lhe dá trabalho, mas não tem recurso. É interessante, aí você tem que atuar também nessa produtividade. Mas tudo vai crescendo, vai amadurecendo, e aqui estamos nós para lembrar velhos tempos, quando se pensou estudar reencarnação no IPP. Isso é uma história curiosa. Jorge Andréa, famoso espírita brasileiro, baiano de origem, juntou-se com alguns grupos, um grupo da Mansão do Caminho. Na época nós participávamos da Juventude Espírita
Ninoeira, né? Ainda na calçada, e Clóvis Nunes, e resolveu estudar alguns temas espíritas sobre a forma de Instituto de Pesquisas Psíquicas. E a primeira coisa foi fazer o estatuto, aquelas coisas que demandam tempo, discussões, e lançaram então como natural presidente honorário Divaldo Pereira Franco. E ele chegou e virou-se para mim e disse: eu declino, aquele jeito dele, eu declino dessa função, mas queria indicar uma pessoa. Quem? Peixinho. E eu fiz: e eu declino dessa função, porque IPP vai ter outro nome. Qual é? Outro significado, qual é? Instituto de Problemas de Peixinho. Então é melhor trocar o gerente, o gestor, é coisa parecida. E realmente não foi uma atividade que perdurou. Houve um tempo de produtividade, mas depois não perdurou. Mas nós retornamos agora, de alguma sorte, pensando no modelo federativo de criar essas possibilidades de pesquisa. E o que é interessante é que, na atualidade, nós estamos pesquisando com a universidade. Já temos pessoas que estão fazendo tese de mestrado na área de espiritualidade, várias, com orientadores que foram também do movimento espírita mais atuantes na época de juventude, mas que continuaram com a ideia. Ainda amanhã teremos uma dissertação de mestrado da Escola de Enfermagem, que é a espiritualidade na vida do idoso com câncer. É uma pesquisa que vai começar para verificar como é que ela ativa as possibilidades de crescimento da pessoa, mesmo em circunstâncias em que o corpo está em declínio, seja pela idade, seja pela doença que se apresenta. Então nós estamos retomando isso, e quem gostar de pesquisa poderá participar desse centro de pesquisa, mesmo não estando engajado em uma universidade qualquer. E aí vamos para o tema. E eu vou fazer duas leituras de propósito do título: A Ciência da Reencarnação. Por que isso? Porque ciência tem dois significados mais comuns. Aquele que você ouve lá no Vale do Canela, né, na Faculdade de Medicina e por aí vai, e aquele que você ouve em São Lázaro, da mesma Universidade Federal da Bahia. Ciência, do lado de cá, ela se restringe aos modelos positivistas, neopositivistas, centrados em laboratórios, experimentação, observação, dedução de leis, predições e coisas parecidas. Isso é ciência. E aqui é, digamos assim, a mais popular das definições. Eu fui estudante lá e aprendi assim. Mas eu fui também ser estudante em São Lázaro. E cheguei lá e descobri que ciência lá é outra coisa. Ciência lá é sabedoria. E sábio é só o filósofo. Os cientistas são corrupções da grande ciência. Eu digo, o negócio no Canela é uma coisa, em São Lázaro é outra. E eu me recordo que, conversando sobre essa ciência e essa ciência, eu disse para uma das professoras de epistemologia, é um nome bem esquisito, mas de filosofia da ciência, eu disse para ela que era interessante, que o filme era o mesmo, mas o artista mudava. Lá no Vale do Canela, o cientista era aquele pesquisador daquela forma, o estatística, com métodos quantitativos, esse era o que valia. Aí disse para ela que lá em São Lázaro era o pensador, que ia às causas primárias, estudava em profundidade a gênese e o cosmos de um modo geral. Era o filósofo. E aí disse para ela, e eu tenho a impressão que se eu for ali na igreja de São Lázaro ou em outro lugar, esses conhecimentos não vão valer grande coisa não. A verdadeira sabedoria é religiosa. Eu nunca me esqueci da expressão dela. E lá, quem vai ser o artista do filme vai ser o sacerdote, o místico, coisa parecida. Ela virou-se para mim e fez mesmo assim: você andou lendo Allan Kardec, foi? Por que a senhora está dizendo isso? Porque é o que mistura tudo. É ciência, é filosofia, é religião. Pois é, professora. Ainda está faltando um pedacinho, que é: se eu for lá na Escola de Belas Artes, o artista principal
Não vai ser nenhum dos três. O verdadeiro saber é musical, é estético, é de qualquer natureza. Como diria Nietzsche, tudo isso aí é perfumaria, é pouca valia. O que importa é a vivência da beleza. Sem o belo, nada disso vale. Pois é, como mudam só em mudar de faculdade na mesma universidade. É um verdadeiro universo. Nós vamos então usar os dois conceitos de ciência. O primeiro, aquele da pesquisa, e o segundo, aquele do pensar filosófico, sabedoria da reencarnação. Primeiro, nós temos que delimitar qual é o universo possível de pesquisa. E aí é preciso entender que toda ciência se funda numa ideia de que há um método e há um objeto de estudo. A química estuda os elementos e tem uma maneira própria de estudar. Idem para a física, para a biologia, e por aí vai. Ao estudar a encarnação, a reencarnação, nós temos que ter um método, já temos o objeto. O objeto de estudo é a possibilidade das pessoas terem sucessivas presenças no mundo físico, no espaço-tempo corporal, e assim a gente poder comprovar que duas diferentes pessoas em épocas distantes, quer dizer, não são contemporâneas, significam o mesmo algo comandando aquele tipo de diferente corporalidade. Só que aí já entramos com um problema prático, que é a questão do paradigma. Se eu falar complicado, não estranhe, não, é para complicar mesmo. A questão do paradigma, que é o seguinte: o paradigma é o conjunto de ideias, de crenças, de valores, de atitudes, de comportamentos de uma comunidade de pesquisa que define o que é possível. Por que a gente não pesquisa normalmente a encarnação? Porque o modelo ou o paradigma da modernidade não entende da existência de algo chamado essência. Só existe o que é corporal, o que é sensorial. Por isso, não dá para estudar, dentro do modelo tradicional de conhecimento, qualquer coisa relativa à consciência, espírito, o númeno, todas as palavras que não estão no espaço-tempo. É por isso que ninguém, ou academicamente, se ocupou disso com a veemência que estuda outras questões. Acontece, porém, que em toda a comunidade tem o chamado grupo de transgressores, aqueles que não se conformam com o modelo, com o paradigma e reinventam as coisas, a história, o método e a praxis. Foi o que aconteceu depois que a ciência se estruturou. Não podia haver pesquisa antes do século XVI, porque não havia o conceito de ciência nem a metodologia científica. Mas no século XIX, quando o positivismo, que é a filosofia que determina como a ciência deve funcionar, que foi mais aceita, passou a vigorar, apareceram os dissidentes criadores de métodos. Entre eles, tem um que é conhecido nos arraiais espíritas, é um francês engenheiro, Albert de Rochard. Lembre-se que no século XIX tinha muito mais prestígio uma técnica chamada hipnose. E ele resolveu então verificar o que acontecia com as pessoas hipnotizadas e começou a estudar. Só que lá para as tantas, ele fez uma ruptura com o modelo vigente, paradigmático. Ele resolveu perguntar à pessoa como é que ela estava antes de nascer. Ele não podia ter perguntado isso. Que rapaz curioso, né? Como é que vai perguntar como eu estou antes de existir? Para um cientista comum, isso é impensável. Por que eu não posso responder? Vem cá, o que você fazia antes de começar a existir? Me diga aí. Tem sentido isso? Não tem a menor. Então, isto era modelado de tal forma que não tinha como expressar. Mas só que ele, ao mudar o paradigma, isto é, ao se permitir perguntar, ele estava dizendo: não pode haver algo que é anterior à existência corporal. E aí descobriu e publicou um livro chamado As Vidas Sucessivas, porque as pessoas não só narravam, como experienciavam
qualidades, aptidões que nesta encarnação eles nem possuíam. Gente falando em língua que não conhecia atualmente, tendo atitudes, saberes que não eram compatíveis com a sua cultura atual, porque estava em outro ambiente sócio-histórico, e ele verificou que era possível documentar esses casos. Claro que existiriam várias interpretações. Que memórias eram essas? Eram memórias que lembravam a encarnação? Não, podiam ser outras hipóteses explicativas de um modo geral. Mas ele começou a investigar se aquilo que era dito era passível de verificação. Não teve muito sucesso. Aí ele tentou algo que eu acho que mais ninguém tentou depois disso. Ele resolveu mandar para o futuro. Isso é uma ruptura com o tempo, a noção de tempo, para ver onde o indivíduo estaria reencarnando adiante, se era capaz de ter alguma previsibilidade disso. Ele conseguiu alguns relatos, bem menos do que os anteriores, mas não foi bem sucedido no tempo, porque o tempo que ia dar para lá, ele não estaria vivo para comprovar ou pesquisar na maioria dos casos. Mas esse digamos assim, esse é um trabalho de síntese da chamada era metapsíquica, que vai depois de Allan Kardec até 1930, quando começa a parapsicologia, e que ele se destaca por essa possibilidade de atuação. Claro que outros horizontes se ampliaram paralelos a isso, pois tivemos a reencarnação, um texto publicado por Gabriel Delany, que é um pesquisador que relata o documentário histórico-social sobre a encarnação, mas é um documentário de ideias, não é uma pesquisa sistemática a partir de experimentações. Isso durou bastante tempo, esse estilo de falar, e o discurso sobre a reencarnação era mais proeminente, isto é, as pessoas falavam da reencarnação para justificar por processos lógicos essas possibilidades existenciais, mas não testavam. E como eu estou me referindo à ciência, isso só vai ocorrer depois dos anos 40, 50, é que começa a mudar a cultura da época. Já não temos mais a sistemática positivista centrada na matéria, porque a física quântica já começava a quebrar essas barreiras e essa noção tradicional. E aí nós começamos a ver surgirem pesquisadores. Entre os pesquisadores, alguns merecem destaque pela metodologia, pelo cuidado metodológico. Um deles chama-se Ian Stevenson, que era da Universidade de Virgínia, que recebeu uma bela quantia, parece-me que $2 milhões, para instaurar um setor de pesquisa no departamento de psiquiatria. E ele fez isso durante mais de 40 anos. No final dos anos 60, ele publicou o seu primeiro grande trabalho, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele teve o cuidado, ou pelo menos o tradutor, de dizer que eram sugestivos de reencarnação. Mas vejam que ciência é realmente um minuto de inspiração e alguns anos de transpiração, suando para demonstrar a hipótese que você construiu. Ele tomou de casos estudados no Alasca, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, e fez uma lista de hipóteses e tentou verificar qual delas, as hipóteses, explicavam todos os casos, né? Porque existe uma regra na ciência que é o seguinte: uma hipótese é tanto mais válida quanto menos variáveis ela tem para explicar, chamada navalha de Occam. Se você tem uma hipótese mais simples e uma mais complexa para explicar um fato, você prefere a mais simples. E essa reencarnação é uma hipótese mais complexa. Por quê? Porque exige que você rompa com o tempo, com o espaço, com a noção de materialismo. Então era muito mais complexa do que imaginar, por exemplo, como alguns pensaram que era o inconsciente das pessoas. O inconsciente familiar, por exemplo. Então era mais simples, aparentemente mais simples. E ele vai fazendo a sua lista de trabalhos e narrando os casos, fazendo essa tabela. Ele inclui hipóteses como possessão, ao invés de ser reencarnação, era uma possessão.
era uma outra memória, mas não era uma memória pura e simples de vidas passadas. Era um outro ser que, embora existente espiritualmente, não reencarnava, apenas incorporava. Ele tinha essa ideia como possibilidade. Mas não era somente isso, porque ele foi estudar os casos de lembranças espontâneas e com marcas de nascença. Aí fica tudo mais problemático, porque ele vai querer saber o que foi que determinou aquela marca de nascença na vida atual, e pode usar a técnica de heredograma para verificar se os pais podiam transmitir aquela marca para ele, ou se aquilo era um fenômeno atípico nessa circunstância. Foi o que ele mais estudou, a chamada marcas de nascença. E o que ele verificou? Que não era possível atribuir à ancestralidade muitas das aptidões, não era possível atribuir a personificação por incorporação, não era possível atribuir a memória genética, não era possível atribuir a simples fraude que podia acontecer nessas histórias todas. E aí tem uns casos típicos. Um deles, na Índia, era de uma criança que se lembrava de uma cidade que ficava a mais ou menos 200 ou 300 quilômetros. E ele resolveu fazer o seguinte: testar a criança, dizendo: me leve lá. Se você conhece a cidade, você há de se lembrar das ruas, das coisas que estavam lá, e aí você vai me levar lá para conhecer. Ele dizia que aqueles pais não eram dele e que ele era casado. E eles foram na cidade. Em chegando lá, ele foi reconhecendo alguns personagens antes de chegar na rua que teria morado. Não teve nenhum problema geográfico de identificação. O Waze dele, o GPS, funcionava da encarnação para outra tranquilamente. Ele encontrou um indivíduo vendendo verduras. E disse: ué, você mudou de profissão? Porque quando eu era fulano de tal, ele se reconhecia, tinha um nome, você era tintureiro, agora é verdureiro. Era o homem que conviveu 20 anos antes com ele. Ele virou e disse: olha, ali tinha uma padaria, cadê a padaria? Tinha fechado, tinha mudado de negócio. O mais interessante é que quando ele encontra a esposa, ele garoto, e ele encontra a esposa, e o pesquisador acompanhando. Claro que ele fez alguns testes, e aí fez um último, que era o seguinte: ela virou-se para ele e disse: não, se você foi meu marido, você sabe uma coisa muito íntima nossa que nós conversamos. Você poderia dizer? Eu disse: posso, mas não na vista dos outros. Vamos lá no quarto, porque eu não vou dizer essa coisa íntima. E ele foi lá e ela saiu. Ele sabe. Como é que ele sabe dessa história tão íntima? Ele foi catalogando esses casos depois de narrados e publicou em 2005 o seu livro Síntese. Eu não tive acesso ainda, mas sei da publicação americana. São somente 5.000 páginas. Agora a gente vai ter o que ler. E o número de casos catalogados, ao invés de 20, são mais de 2.000. E aí ele mostra a história de como se faz pesquisa a partir de lembranças espontâneas, que é uma das metodologias, não é a única, é uma das metodologias. Ele teve aqui um companheiro no Brasil, que eu conhecia, Hernani Guimarães Andrade, e que escreveu livros sobre renascimento e evolução e os casos brasileiros que ele estudou. Posteriormente, nós tivemos um caso isolado que foi narrado por uma russa, que esteve na Bahia, num congresso espírita que a federação promoveu, e que ela na Rússia descobriu que tinha sido nordestina, em Alagoas, no engenho. E mais tarde, um pesquisador discípulo de Hernani Guimarães, Ney Prieto Pérez, conseguiu localizar o engenho, o nome, toda a história que ela trouxe da Rússia. Vocês veem como aí é uma memória espontânea. Isso se repete no caso estudado, que virou livro, virou filme, Minha Vida em Outra Vida, quando a pessoa volta para a Inglaterra e identifica seus parentes anteriores em vida que era recente. É um modelo de pesquisa, de casos espontâneos de lembranças.
Mas não é a única forma, porque as metodologias podem variar para atender o mesmo objeto. E nós tivemos contato com algumas pesquisas, e uma delas me pareceu bem significativa, que foi realizada por uma psicóloga chamada Ellen Wamba. O que ela fez? Ela publicou nos jornais americanos que ia fazer uma pesquisa de regressão de memória, que é outra técnica, para as pessoas perceberem como eram, e ela fazia um estudo socioantropológico das memórias das pessoas. E ela reuniu pelo menos mais de 1000 pessoas nessa história. Só que essas pessoas eram voluntárias e não tinham nenhuma padronização de cultura, de sexo. Ela trabalhou com uma proporção de 70/30, 7/3, em termos de sexo. E ela então fazia coletivamente, fazia uma indução. Existe a técnica, eu conheço bem ela, uma indução para as pessoas viajarem no planeta. Ela ia dando os nomes dos países, e quando a pessoa se sentisse atraída, começasse a se perguntar. Ela dava a lista de perguntas: o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou vestido? Com quem eu estou convivendo? Como é a minha casa? E a pessoa ia escrevendo e respondendo tudo isso. E depois fazia uma outra técnica, que era a técnica de usar a linha do tempo. Ela ia dando idades pregressas para as pessoas, até 2000 anos antes de Cristo, e verificavam os relatos das pessoas. Ela tomou desses elementos todos, eliminou algumas respostas, alguns casos, porque uma parcela pequena, significativa, eram incoerentes. Tipo, a pessoa se viu no século I tocando piano. Não deu certo, não tinha piano. Então, esses casos assim, que eram uma percentual pequena, ela extrapolou. Ela foi narrando logo uma coisa: não encontrou rei, nem rainha, nenhum daqueles era rei ainda. Porque era uma das coisas que mais falava, que as pessoas iam fantasiar vidas maravilhosas. E aí ela fez estudos quantitativos e verificou o seguinte, e não somente quantitativo, histórico, verificou o seguinte: em que pese a população ser de 70% masculino e 30% feminino, ou vice-versa, não tem um dado claro, quando ela anota todas as reencarnações, a proporção é 50,1 masculino e 49,9 feminino, que é a proporção normal de homens e mulheres que nascem na civilização. Aqui um adendo: vocês sabem por que nascem mais homens do que mulheres? São 106 homens para 100 mulheres. Sabe por quê? Porque eles morrem mais cedo, é um sexo frágil. A natureza já provê uma cota adicional para isso. Isso para os biólogos, porque para os gozadores é porque elas matam os homens mesmo. Eles não aguentam. Bom, mas o fato é que esse dado é muito significativo, porque 1000 e poucas pessoas não iam combinar entre si para dar a proporção que a biologia normalmente apresenta. Depois, um outro dado para desencanto da maioria das pessoas fantasistas. Ela descobriu que somente 4, talvez não me recordo exatamente, 4 a 5% da população era média alta, classe média alta e rico na história da humanidade. Sempre foi assim, 4 a 5%. Que 15% era classe média e o resto é pobre. Como é que ela chegou a essa conclusão? Ela chegou à conclusão pelos hábitos que as pessoas narravam, se tinham empregados, servidores na vida que levavam, e os trajes que vestiam, e a casa em que estava. Ela foi classificando, fez uma classificação econômica e descobriu que, para desespero de muita gente, para cada 20 encarnações, você nasce rico e 19 você nasce pobre. E 17 você nasce pobre, 16, 13 você é classe média. Então se consolem se vocês estão com a maioria na atualidade, o que é historicamente comprovado, porque a categoria rica, ela é comparativa com a pobre. E é claro que o pobre de hoje é muito mais rico que Dom Pedro I. Por quê? Porque tem celular, porque anda de carro, pode andar de metrô, e Dom Pedro I não tinha nada disso e andava de mula. Mas quando você compara a mesma época, o resultado
é esse. E ela ficou intrigada e foi fazendo estudo. Depois descobriu uma coisa também curiosa, que todas as regressões abaixo de uma certa época, ninguém usava sapato. Era panos envolvendo o descalço. O que é coerente com a história da humanidade. Porque houve uma época que não tinha sapato nenhum, né? E foi vendo quando apareceu a moeda, em que época aparecia a moeda nas lembranças, e era bem próxima da época que se registram as primeiras moedas. Por aí vai a pesquisa que ela fez, desta maneira de chamar os convidados naturais e espontâneos para isso. Alguém poderia contestá-la, de alguma sorte, e ela vai mostrar que há uma coerência entre esses resultados e a experiência social. Um dado importante: no século XX aumenta drasticamente as mortes violentas. E é natural, só na Europa as 2 guerras mundiais foram terríveis. Então ela vê que tem uma curva de aumento de mortes violentas, por acidentes, por isso, por aquilo. Eu sei que a descrição é essa. Mas aí eu encontrei uma outra pesquisadora que não fez esse tipo de trabalho estatístico, mas fez um trabalho terapêutico. Ela é presbiteriana. Ela escreveu um livro, Vida Antes da Vida, Vida Depois da Vida. Fez 2 livros desse tipo. Essa eu tive pessoalmente com ela, e ela narra uma série de casos de como a noção de reencarnação auxiliava os processos terapêuticos na sua clínica. O encontro foi muito curioso, foi em São Paulo, porque eu lhe perguntei: a senhora é presbiteriana, como é que a senhora lida com o conceito de reencarnação? Se ela é presbiteriana, só tem uma única vida. Ela disse: consultório é consultório, igreja é igreja. E aí publicou no final do livro um texto: eu não sei se espíritos existem, nem se reencarnação acontece, mais ou menos assim. Mas tratar as pessoas como se fosse dessa maneira funciona. Pronto, é o modelo americano tradicional funcionalista, que ele diz: olha, eu não quero saber se é verdade histórica, eu quero saber se o paciente melhora. E isso ela fez. Ela então vai narrando os casos, os diálogos que ela tem com essas pessoas e como ela elaborou seu tipo de pesquisa nesse tipo de vivência. Ela é seguida por outros métodos, entre eles os métodos de regressão de vidas passadas, que são variados, de Morris Nesserson, o dela própria, de Fiore, o de Hans Tendan, que é holandês, depois o de Roger Vogel, que eu tive a oportunidade de ser aluno. Ele já desencarnou e era interessante como ele lidava com a situação. Essa então é uma experiência que ele narra as várias vidas da alma, com uma precisão de como trabalhava a partir daquilo que chamava a atenção no corpo da pessoa e principalmente usando a ideia do psicodrama, você vai dramatizar aquilo que você está sentindo, eu sinto uma dor nas costas. Aí comece a dramatizar. Ele tem uma técnica de indução para você voltar àquela dor nas costas e verificar quais são as imagens que aparecem. O livro pode ser até impressionante, as várias vidas da alma, pelos relatos que ele faz. Tipo, um indivíduo tinha uma insônia crônica, ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí, quando ele vai lidar com a sua insônia, o que é que ele aparece? Um cenário indígena, naquelas tribos americanas, em que ele é o sentinela, e ele dormiu como sentinela. E quando ele acordou, a tribo que atacava a sua tribo já estava em cima. E ele é morto com a família, e a sua tribo é dizimada. Mas antes disso ele diz: nunca mais dormirei, nem na outra encarnação. E ele tinha essa problemática que foi sendo solucionada dessa maneira. Essas são as narrativas que ele coloca no livro. Mas eu posso dizer, como aluno dele, que vi muitas experiências e como elas aconteciam. E era interessante o modo, como eu mencionei anteriormente, como ele trabalhava essas questões. Eu me lembro de um professor, de um procurador da justiça, que ele tinha uma dor nas costas
que ia para ortopedistas, essas histórias todas, e uma dor crônica, contínua, não tinha lesão típica, específica, e aquela dor, e ele resolveu investigar aquela dor naquela encarnação. E aí o que aconteceu? Essa cena é inovidável. Estávamos lá no treinamento, mais de 40 pessoas, e ele entra nesse estado agressivo. Ele fica acordado, não pensa que perde a consciência não. E ele se descobre entrando numa praça, e ele foi o homem errado, no lugar errado, na hora errada. Estavam procurando alguém que havia estuprado outra pessoa e pegaram e lincharam ele. E o principal do linchamento é que chutavam as costas dele. E era isso que ele gravava, tomando pontapés na coluna no local da lesão. A dor era tanta que o homem urrava na sala. E aí tentou fugir do linchamento. Só que os linchadores de antigamente não estavam, mas os seguradores atuais estavam. O homem tinha uma força extrema. Foram precisos 6 colegas fortes para segurá-lo na sala. Ele tentando, mesmo acordado, fugir da cena, né? E eu disse para o professor, mas se for fazer isso no consultório, eu vou ter que ter uns armários lá para segurar os clientes, né? E eu franzino desse jeito, imagina uma cena dessa. Aí o professor disse, olha, isso não é tudo, não explica. Por que é que ele foi o homem errado, no lugar errado? Porque ele não se sentia culpado na hora errada. Tem uma coisa mais subjacente a isso. Vamos ver o que está atrás da história. Tem uma história que a antecede. E aí a cena acontece. Ele cai em uma outra época e relata a sua própria experiência. Ele era general e tinha uma filha. E a filha engravidou de um soldado. E ele destrói o soldado a pontapés no mesmo lugar que ele tomou os pontapés, entre aspas, equivocadamente. Eu digo que lei de causa e efeito, bem terra, como eu chamo, bem centrada na mesma cena. Se agora você vai ter que trabalhar para sair disso, o perdão ao soldado, do soldado e ao soldado, e o perdão tinha que ser mútuo, para depois você sair dessa dor, que está aí essa história ser significativa. Não bastasse isso, como todos nós mesmos éramos alunos de datas, nós tínhamos que passar pela regressão. E aí eu descobri que eu já sabia de uma possibilidade de vida passada e aparece na regressão que eu vivi, nessa pesquisa didática que ele fazia. Eu era grego, e eu me reconheço como tal, na linguagem, no estilo, principalmente na juventude, adultura. Hoje eu estou mais indiano, não me procurem tanto como grego. E também tem uma outra regressão que eu vou parar na Índia, mas o grego eu sei como é. O grego era clássico, ele tinha uma capacidade de argumentação muito grande, muito fácil, tinha uma autoestima elevada, só que eu era filho de uma grega que morreu com um romano, que era importante, mas eu me sentia grego. Eu me recordo que eu era menino de rua, jogando um jogo lá que não reconheci qual era a forma. Quando eu sou recebido, quando eu sou procurado pelo meu pai, que foi lá na Grécia, soube da morte da mãe e resolveu levá-lo para Roma. E eu fui. E as primeiras coisas que eu vi era sendo treinado para ser algo militar romano. E eu tinha uma habilidade muito grande, né? Hoje desapareceu, né? A habilidade de enganar os soldados romanos quando tentavam me pegar. Aliás, restou alguma coisa, porque eu nunca fui de brigar, eu sou de fugir. Sempre fui de fugir. Então, eles tentavam me pegar, eu era capaz de pular nas paredes, como Homem-Aranha, fazia uns pular e me livrava daquela turma. Eu era magro como hoje. Isso não mudou muito, não. Quer dizer, hoje não. Hoje, nessa encarnação, há 25 anos, quando eram 25 quilos a menos. Então, quando eu estou lá nessa cena, eu me descubro que eu fui promovido a policial exatamente na praça da prefeitura de Roma, no pretório. Eu estava lá com aquela saiazinha de soldado romano, com uma lança e ficando olhando. E olha meus pensamentos, mas esses romanos são medíocres, não pensam nada, só ficam disputando pequenas terras, não sei o quê, porque lá a praça dela também era o local da justiça. Aí fico lá, até que vem uma cena última em que eu estou em casa, uma casa pequena, era relativamente pobre, de soldado,
sabia que era casado, que tinha 3 filhos, lá naquela época, e então entra um ladrão. Eu estou dormindo na sala e acordo com o movimento do ladrão. Ele pega a minha lança e enfia no meu tórax e eu morro dessa forma. Curioso, eu não sabia até então que a minha dor, que vem desde a infância aqui na segunda espaço intercostal, podia ter uma memória disso. Eu tenho uma dor que depois disso praticamente desapareceu, mas doía sempre no mesmo lugar. O que tem aqui nesse lugar? Era essa história aí. Bom, o fato é que eu desencarno e aí as pessoas querem saber como é que eu estou me sentindo. Mas é o típico grego. A pessoa diz: você está com raiva de quem me matou? Não. Nós gregos não temos raiva dos romanos. Nós os desprezamos. Mas é um ar tão sarcástico que as pessoas que estavam em torno disseram que a própria americana, que era assessora, foi ficando com raiva de mim. Porque ela queria ver, provavelmente, eu sofrendo. E ela dizia assim: mas ele lhe matou. E eu respondia, eu vi a cena respondendo: nós gregos somos imortais. Nós não morremos. Mas sempre na ironia. Depois eu vou para o espaço, e nesse espaço tem um grupo de gregos. E ela pergunta: como é que você está? Eu, agora sim, entre os que pensam, os gregos. E pergunta: você veio nessa encarnação para quê? Para descobrir o amor pelos romanos. E o que é que adiantou? Eu, nada. Entrei desprezando e saí desprezando. Eu te perdi a encarnação toda. Essa história aí. Mas eu dou nada. Eu digo: veja você. Aí chega um momento, então, que é um momento muito, muito rico de espiritualidade, que ela disse: alguém vai aparecer aí, você vai ver mais alguma coisa, e aparece uma entidade espiritual. E vira-se para o grupo todo dos gregos. Eu me lembrei de umas histórias de Hermínio Miranda, e vira assim: até agora vocês foram pelo caminho da inteligência. E foram muito bem. Mas nas próximas vidas, as suas alternativas são pelo caminho do coração. Eu me esqueci disso, né? Aí vocês perguntam: o grego morreu? Não. Aqui na faculdade de medicina, todo mundo sabia que peixinho era temido pelo raciocínio. Os professores me disseram que você era um perigo, porque você botava muita gente em saia justa, num raciocínio rápido, na resposta rápida, que eu vim ver que era algo que era o meu sistema de defesa. E quando eu estava numa certa época, lá na juventude espírita, eu devia ter 18 anos, isso me ficou claro pela resposta que eu dei. Vinham 2 garotas perto da calçada, no caminho da redenção, e uma começou a cochichar para a outra, e eu vinha em direção oposta, né? Aí eu notei que elas estavam cochichando e apontando para mim. E o que essas meninas estão pensando? Quando estavam a 1 metro de distância, uma gritou para mim assim: Tamarindo! Eu olhei para minha cor, a altura, e não é. Como é que era? Como é que era? Mas aí o grego, que é rápido na resposta, fez assim: é isso mesmo, tamarindo deixa muita gente com água na boca. Como é que é? Não tinha essa capacidade de Serrinha. Não aprendi em Serrinha isso, mas era da alma da própria pessoa esse tipo de resposta, né? Essa maneira de atuar que era que caracterizava a experiência como se estivesse na atualidade. E foram muitas e muitas maneiras de se pesquisar a reencarnação nesse período, no curso de pós-graduação. E ele tem livros publicados. Mas há uma outra maneira de fazer pesquisa de reencarnação, né? Essa com mais dados. Usa a regressão, mas você vai atrás da história. E o melhor exemplo é um caso isolado, publicado por Hermínio Miranda, quando ele escreveu o livro Eu Sou Camille Desmoulins. Aquele livro levou 20 anos para ser publicado, porque Hermínio, no seu estilo de comprovar as coisas, foi para a França verificar todos os dados, inclusive os que discordavam das enciclopédias,
Por exemplo, o nome da filha de Camille Desmoulins, que na enciclopédia estava escrita de um jeito e ali aparecia de outro jeito. Ele aí foi atrás do chamado registro de batismo na igreja e encontrou lá o original, que a enciclopédia estava errada. Depois ele foi para uma rua e tinha 7, o Camille Desmoulins dizia que tinha uma praça onde 7 ruas desembocavam. Ele chegou lá, só tinha 6. Ele foi atrás dos dados de 200 anos antes e descobriu que uma das ruas tinha sido transformada em uma espécie de construção, por isso fecharam aquela rua. Dados assim, históricos, que não tem como você conhecer normalmente, que ele foi comprovado. Então essa é uma vertente desse tipo de pesquisa. Mas há um outro, que é típico de um indivíduo chamado Edgar Cayce, que foi um médium norte-americano, em que ele fazia leituras de vidas passadas. Ele lia, ao contato com as pessoas, as memórias daquela pessoa e as narrava. E é claro que esse método exigiria que se fosse buscar uma série de possibilidades de comprovação. Ele só fez as leituras. Mas há mais. Há a possibilidade de você fazer pesquisa de reencarnação via mediunidade. E uma delas está narrada por Jorge Andréa. Ele teve uma experiência mediúnica muito interessante depois da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro, e apareceu um espírito que era um general nazista. Ele dizia que estava cheio de problemas por causa da sua vivência, embora ele não fosse um grande assessor de Hitler, ele parece que era um tanto quanto dissidente daquelas histórias todas, mas participou daquele período da Alemanha, e ele começou a gostar da conversa do general nazista, e o general disse que gostaria de reencarnar no Brasil. Passaram os tempos, e vale lembrar que a essa altura Jorge André já estava com mais de 50 anos, a esposa com 40 e lá vai, e a esposa tinha uma ligadura de trompas que foi feita no Hospital Espanhol aqui em Salvador, e segundo ele próprio me contou, ele disse por médico: minha mulher pega filho no vento, é melhor você não só ligar, é melhor cortar e tirar esse negócio um pedaço aí. Foram o que fizeram. Passados uns dias, quer dizer, nessas mediúnicas, anos depois da ligadura, a esposa começou a apresentar sintomas de uma tumoração em crescimento. Cresceu tanto que nasceu 9 meses depois. E ele disse que os médicos disseram, não tinha ultrassom na época, disseram que era hidropsia. E ele gozando. E não é que a hidropsia nasceu. E nasceu por cesárea, do jeito jocoso que ele contava. E quando foi ver, as trompas tinham todas recanalizadas, reconstruídas. Veja você o que é a natureza. Então, por isso, quem tem ligadura não garante. Não dê bobeira. O único método eficaz, quase 100%, é a abstinência total. Mas mesmo assim, Maria de Nazaré, dizem que o Espírito Santo chegou lá. Em suma, nem esse está 100%, né? Então essa história, não, eu posso, sabe como é que é? Pular seca, não, ali é ligada. Tudo é risco. Tudo é risco. É melhor manter-se na linha, mesmo que o trem lhe atropele. E essas histórias sempre falham. E então ele narra que quando essa criança começou a crescer, ela não falou português, ela falou alemão. Começou com palavras em alemão. E com 4 anos ele teve que dizer que ele era militar, para criança, e que ele mandava lá na Alemanha, mas aqui na casa dele quem mandava era ele, porque o menino queria assumir o comando da casa porque era general. Ele disse: não, aqui não, lá na Alemanha lá, mas aqui não. E ele narrando as peripécias desse filho completamente fora do padrão da prole. Mas repare que é uma pesquisa de natureza, é um caso isolado, mas de pesquisa de natureza mediúnica. Ele sabe do antes, pode investigar a vida do indivíduo que tem na história e pode ver o depois e comparar. Você também pode ver uma pesquisa curiosa de reencarnação, que é estudando os livros de Hermínio Miranda, porque ele tem 4 livros que são regressão de memória
na mediúnica com espíritos. E aí você vai ver a vida passada, a vida presente e a vida no mundo espiritual. Vocês podem ver isso. Então, há uma gama de possibilidades de pesquisa do gênero. Só que há um problema prático, que é saber que a pesquisa existe e o resultado, isso não significa que as pessoas acreditarão. Porque muitos verão e não enxergarão. Todos sabemos disso, desde a tradição cristã. E aí o que é mais significativo é você fazer sua própria pesquisa. E você sabe, você pode saber como foi das suas vidas passadas. Não a historicidade delas, mas fazer um estudo. Isso está muito bem escrito num texto de Pietro Baldi, chamado Princípios de uma Nova Ética. Um estudo sobre a vida presente, e pela vida presente você deduz a vida passada. Porque ele trabalha com a noção de lei, a lei orgânica, ou lei da ordem no universo, e ele mostra como é que os fatos, as vivências, as experiências se encadeiam na lógica da vida. E aí você deduz pelas suas aptidões, tendências e repetições de problemas como é que deve ter sido a sua experiência anterior. Você não vai saber se foi fulano, beltrano ou cicrano, mas seguramente você vai saber, olha, isso se repete na minha vida, então eu preciso ver o que é que eu fazia nesse modo de existir de um modo geral. Por exemplo, uma pessoa vive com um pai autoritário, e é mulher. Aí ela resolve, encontrou uma pessoa, outra, e resolve se casar. Quando casa, é outra autoritária. Ela se vira, faz alguma coisa, estuda, garante uma certa autonomia financeira, larga o sujeito e vai trabalhar numa empresa, arranja um chefe autoritário. Ele vai dizer, tá vendo o que está acontecendo? Procure em você vai descobrir um senso de tirania que você exercia, por isso que você está metida nessa situação. E aí você vai ver que pode aparecer inclusive imagens, sensibilizações e emoções que mostram o enquadramento da sua vida, na sua própria história. A isto ele chama o método da autopsicanálise, na época era o que se usava em termos de terminologia. E isso, agora indo para outro modo de entender ciência, isso me parece importante para nossas vidas. Por quê? Porque a gente vai aprender a lidar com a reencarnação em nosso cotidiano, não simplesmente com um conceito geral de organização do cosmos, das vivências das pessoas, da civilização de modo geral. Claro que temos uma história que é muito similar na maioria das pessoas, a maior parte da história é idêntica. Por isso que quando alguém, um grupo de autoconhecimento, e nós temos pelo menos uns 15 grupos, hoje 11 grupos lá na federação, as pessoas chegam e ficam assim, eu não gostaria de falar de como eu sou, porque eu tenho vergonha. Digo, não tenha não, porque eu sei tudo sobre sua vida passada. A pessoa fica assim, como? Então me conta, você foi troglodita, sabia? Você comia carne crua, você não limpava as mãos, era suja imunda. Você tinha relações sexuais, não sabia com quem, engravidava, não sabia de quem. Você era assim. É mesmo? Você foi antropófaga. Você brigava com outras tribos. Por quê? Porque todo mundo foi. Praticamente ninguém passou isento disso, né? Você foi ficando meio civilizada, não sei o quê, mas é isso. Você se transformou numa pessoa egóica. Todo mundo passou pela face do egocentrismo. Então, se você me contar, não vai ser pior do que eu penso sobre você. Porque não é pior nem é melhor, é simplesmente a história da evolução humana. Mas você pode saber de mais refinamentos e mais detalhes, observando-se na experiência de crescimento da vida como tal. Para isso o conceito é significativo, o conceito é de grande valia. Então, usando agora a ciência como filosofia, a palavra como sabedoria, parece-me que a primeira grande questão é essa. E aí nós temos que rever qual é o nosso passado, não para se fixar nele, para prever o nosso futuro, fazer a nossa
avaliação, a nossa ciência. O que, aliás, é um dos mais frágeis ainda da vivência espírita, porque nós temos ensinado muito espiritismo e a pessoa sai espiritismóloga, sabe tudo sobre espiritismo, mas não usa nada e até às vezes é contra. Ainda ontem eu atendi um adolescente de 19 anos, adolescente, eu disse, ele adulto, ele me contando as peripécias da vida dele, e lá para as tantas ele disse, meus pais me ensinaram tudo sobre espiritismo, eu sei o que é reencarnação, que é mediunidade, que causa efeito, eu sei tudo isso, acredito tudo isso. Você acredita? Eu disse, acredito. Aí ele conta uma briga e ele ia se tornando um homicida. Lutava karatê, e quem luta karatê, se dizer que eles, mas na hora da raiva eu me esqueço tudo sobre espiritismo. Eu digo, na hora da raiva você pode garantir para você mesmo uma situação sofredora graças ao espiritismo que você não usou, né? Essa história. Então por isso que parece que é de fundamental importância a gente tomar a ideia da reencarnação e trabalhar dentro de um outro conceito que é muito mais abrangente, que é o conceito de evolução. Nesta vida corporal, o que eu, espírito, estou fazendo com o meu veículo e como eu estou me expressando na existência. Aí vale fazer uma avaliação interior da seguinte forma: em que medida, em que proporção, se é que podemos usar essa terminologia, nós temos consciência de como que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A maioria das pessoas, quando a gente entrevista, se percebe seres corporais buscando uma experiência espiritual que nem chega a ter mundo espiritual na maioria dos casos. Em outras palavras, a consciência nossa é tamanhamente imersa na impermanência, na existência, que a gente não sabe o que é espiritual. E posso lhe dizer uma coisa muito curiosa: eu já usei as técnicas de regressão até com mais frequência, e eu tenho um caso que eu sou autorizado a relatar, sem identificar a pessoa, de uma regressão de memória salvadora. É uma pessoa que tentou 2 vezes o suicídio nessa vida, nessa encarnação, e vivia uma depressão, um transtorno associado provavelmente ao transtorno afetivo bipolar, ou como decorrência, e durante 10 anos nós a acompanhamos. Foi uma luta, uma luta para sair desse quadro, porque ela tinha na vida dela memórias de que ela cresceu já na infância deprimida. Ela era uma criança triste e que tinha raiva da igreja e não podia ver padre. E ela não tinha contato com padres nem com a igreja nessa encarnação, nem os pais dela tinham qualquer coisa do gênero. E depois de muitas peripécias, com consultas espirituais a médiuns como Divaldo, acompanhado por Noélia, e tomando passe toda semana, e psicoterapia e medicação, ela foi fazer uma regressão. E ela se descobre numa cena em que ela se apaixona por um padre, na idade, num burgo qualquer, e naquela época os limites eram bem menores, na igreja com as suas frequentadoras, e ela engravida do padre. O padre também se apaixonou por ela. Na minha terra tinha até os filhos do padre, Adonis pode se lembrar. Os filhos do padre não tão comuns, tão naturais, em 1960, por aí. Agora não, está complicado ser filho do padre, Mas na época não era tão traumático e problemático. Pois bem, o padre então a acolhe na igreja, no porão da igreja, e cuida dela ali, até que umas beatas descobrem. Você sabe o que é beata, Beata, é beata, E aí trazem, diz, que é isso? A mulher já em gestação avançada, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E o padre, com a cara mais singela do mundo, diz para as beatas: como vocês veem, a nossa casa é um abrigo para prostitutas, que todas são filhas de Deus. Quando ela ouve isso, ela entra num estado de ira, de ódio mesmo com aquele padre, que o amor dela faz isso depois de tantas juras. E as beatas dizem: mas isso mancha de pecado e pode contaminar as pessoas que aqui é frequente, expulsam da igreja sem que o padre esboce qualquer reação. Quando ela sai da cidade, a cidade também era beata e resolve expulsá-la da cidade. Ela tem um surto, acha que vai enlouquecer e se atira de um penhasco. Ela morre assim. Ela tem sonhos recorrentes sempre
caindo de edifícios, caindo de... a vida toda essa situação. E aí, com o tempo, ela é tratada, sai do quadro, tem uma vida normal hoje. Todo ano eu vejo notícias dela viajando pela Europa, pelos Estados Unidos, e coisa bem alegre, satisfeita da vida. Esqueceu dessa fase e andou comigo durante anos, telefona-me todo mês, ela liga para mim para saber como eu estou, e eu lhe pergunto, e aí, como é que está você de crença? Ela diz para mim assim, eu gosto tanto de conversar com você, embora as suas ideias não me dizem nada, nem passando pela regressão. Eu digo, você não dá valor a isso? Não. Aí eu vim entender, ela morre naquela cena e aparece já no útero, ela não vê o mundo espiritual, ela não tem memória nenhuma do mundo espiritual, e ela continua na vida atual materialista, convivendo com um espírita radical, né? Carteirinha, né? E apesar disso, a amizade continua, mas ela diz, eu não consigo, eu sei o que é reencarnação. Quando eu vou na terra dela, onde ela mora, ela assiste as palestras e faz, são tão interessantes, mas não tem nada aqui dentro que diga que isso é verdade. Vocês veem como essa dinâmica psíquica é muito mais profunda do que sonha a nossa van didática de querer ensinar por palavras, né? São experiências de vida. Mas é por isso que a gente está desenvolvendo essas tecnologias de se olhar, se ver e se projetar na dinâmica evolutiva em que pese as várias formas encarnatórias. Porque mais importante que o ciclo reencarnatório é a ascese, é você aproveitar a vida, encarnado ou desencarnado, para prosseguir nas grandes sagas que de certa forma é descrita como um retorno à plenitude divina. É isso que eu estou mais interessado, e finalizo me dizendo que eu não estou mais querendo saber quais foram as minhas vidas passadas, nem as minhas vidas futuras. Não, isso eu acho que está ficando um pouco importante. Digo mais, eu sou ambicioso. Como um bom grego, continuo ambicioso. Como indiano, eu tenho uma visão mais, digamos assim, devota da realidade. Mas o que eu digo que é ambição? Eu vejo muita gente pensar, eu quero me preparar para na próxima encarnação viver desse jeito. Mas quando você vê a diferença, evolutivamente é quase nada. Ou menos ainda, o pessoal ainda egresso do espírito da tradição católica quer ir para nosso lar, no Ministério do Auxílio, para se livrar das trevas. E que pobreza! É falta de meta avançada. Então quem sonha pequeno não vai longe. Eu estou agora interessado em seguir o que tem o livro dos Espíritos. Espírito ser, Espírito puro, co-criador cósmico, ali, junto, aqui pertinho. E quero seguir Jesus na palavra dele. Ele disse, e eu acredito, que eu posso ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Menos que isso é sonho de pobre. Eu preciso sonhar alto, sonhar rico, sonhar avançado. Claro, eu vou ter que me esforçar. Como peixe, vou ter que nadar bastante. Mas isso eu acho que a gente tem que ter consciência, que o ciclo da reencarnação é um mecanismo da evolução. E é para isso que a gente deve caminhar. E nesse mecanismo da evolução, o que é fundamental é hoje você superar, pelo menos no nosso entendimento, a impermanência. Então eu vejo assim, eu ainda tenho de vez em quando assim, quando tem um sintoma que a idade vai chegando, digo, X, será que é algum problema sério? Olha, meu Deus, depois eu faço, meu Deus, que problema sério pode ter para o espírito que eu sou? Nenhum. Agora, para esse corpinho aqui, que já não é mais de bailarino espanhol, vai ter um pneu aqui, outro ali, uma artrose acular, o olho às vezes dá uma trocadazinha, você vai pisar, porque o tempo passou, o serviço passou. Mas se eu fico ocupado pura e simplesmente com a manutenção do corpo, eu não percebo que posso fazer algo muito mais significativo. Cuido do corpo, claro, sim. Faço questão de demorar, como dizia meu avô, já que vim, isso aqui é um passeio turístico, eu vou ficar. Isso era meu avô que falava. Mas entre demorar e apenas demorar com as achaques da vida, não faz muito sentido. O que é importante é trazer para a consciência do mundo, a consciência corporal, aquilo que eu sou. E podem olhar para mim sem pensar que eu estou em estado obsessivo.
eu sou divino. Claro. Se eu sou uma criação de Deus, só posso ser divino. E como eu estou na Bahia, eu sou maravilhoso. Tá na cara. Isso para validar a frase dos doces bárbaros, ou talvez da Tropicália, nem me lembro mais. Mas é isso que nós somos. E é isso que nós precisamos tomar consciência. Trazer essa noção do divino para a experiência cotidiana em qualquer encarnação, reencarnação e por aí vai. Com isso, nós vamos resolver todos os nossos problemas, esses cotidianos. Porque o que eu quero mesmo ser na próxima encarnação é a gênere. Nem quero reencarnar. A gênere é aquele pessoal que aparece, materializa, desaparece a hora que quer. Porque Jesus Cristo disse que eu podia fazer o que ele fez, e ele andou espalhando que dava e tomava o corpo a hora que queria. Tu me mata na sexta, eu reapareço no domingo. E aí, olha, adiantou? Não. É isso que a gente precisa ter consciência do valor desse saber, a encarnação, mas mais que a encarnação, o entendimento de que ela nos leva à consciência de Deus, à plenitude e à comunhão de Deus. Era isso, em palavras bem próximas do estilo sertanejo, de conversa, que eu podia lhes trazer nessa noite, dizendo que se vocês não forem para a federação este ano, ou para o ano, pode ser que na próxima encarnação vocês se tornem presidente dela e vão ver o que é bom na próxima. Obrigado, Peixinho, atual presidente, diretor-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. É uma honra tê-lo conosco mais uma vez. E agora os nossos avisos. Dia 27, sábado, às 9 horas da manhã, acontecerá o seminário Reencarnação e Iluminação Interior com Adenauer Novaes. O evento necessita de inscrições prévias que podem ser feitas na livraria. Lembramos que as vagas são limitadas. Também dizer que no dia 17 de fevereiro, às 15h30, acontecerá a aula inaugural da ULI, Universidade Livre do Espírito. Estão abertas as inscrições para o ciclo 1. As aulas serão sempre aos sábados, 15h30 às 18 horas. Você que sempre arrecadou notas e cupons fiscais para ajudar a nossa casa na campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, pode continuar nos ajudando, fazendo o seu cadastro no site da Nota Premiada Bahia e indicando o Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles como instituição beneficiada com a sua nota fiscal eletrônica. Os que desejem podem fazer o cadastramento logo após aqui o encerramento das nossas atividades lá na recepção. Abrindo parênteses, estão pedindo para que eu reforce bastante isso. Reforce bastante a necessidade de fazermos o cadastramento do nosso centro para que as compras das nossas notas fiscais sejam direcionadas para a nossa instituição, porque é de uma ajuda importantíssima para as atividades sociais que nós buscamos realizar. Então, como me referi anteriormente, na recepção para cadastramento e maiores informações. E por fim, amanhã, 19h30, teremos um encontro com elas, com o tema Reencarnação, Escola do Espírito. Estarão presentes Isabel Guimarães, Mônica Aguiar e Verônica Menezes. Estejam todos convidados e convidadas para essa atividade que se realizará amanhã às 19h30. Por fim, a finalização das nossas atividades com a prece de encerramento. Convidamos então Luciano Menezes para fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus esse momento de tanta reflexão, de aprofundamento, sobretudo de despertamento do ser imortal que nós somos,
agradecendo a presença dos benfeitores, dos espíritos amigos, agradecendo a presença de nosso amigo André Luiz Peixinho, de todos nós que aqui estamos, da equipe espiritual, e de sabermos que já sairemos daqui hoje diferentes e olhando de maneira diferente para muitos aspectos da vida e sobretudo da reencarnação. Assim Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos leve aos nossos lares em paz.